Brian Winter, aí de Nova York. Na sua avaliação, quanto Trump está disposto a punir quem se dá bem com a China, como é o caso do Brasil? William, eu tive conversas sobre esse tema com assessores do governo Trump ao longo do ano passado, durante a campanha. E uma frase que achei interessante foi a frase que ter a China como seu cliente é uma coisa, ter a China como seu parceiro ou amigo é outra coisa. Eu acho que houve um entendimento dentro do governo, dentro da equipe da América Latina do Trump, de que vender commodities para a China é normal. De fato, os Estados Unidos, obviamente, também tem comércio com a China. O que eles veiam como um obstáculo, como um problema, eram investimentos em ativos estratégicos, como portos, como redes de telecomunicações, 5G, Huawei, esse tipo de coisa. Agora, eu não sei, William, falando sinceramente contigo, se agora com esse divórcio litigioso que estamos vendo em tempo real entre a China e os Estados Unidos, muda essa equação, porque é verdade, os Estados Unidos vai ter muito menos comércio com a China agora, e não sei se eles vão esperar o mesmo movimento de países que eles parecem considerar como parte da sua esfera de influência, que é outra frase que lembra momentos do passado, mas talvez um passado que está voltando para a realidade, pelo menos na cabeça do presidente Trump. Isso é uma questão geopolítica. Muitas vezes as pessoas ouvem a palavra geopolítica e falam: ah, isso aí são coisas que acontecem lá do outro lado do mundo. Isso acontece no nosso colo. Nós estamos diante de um problema geopolítico de impacto imediato nas nossas vidas. Lorival, Trump está disposto a punir um país como o Brasil por ter boas relações com a China? Que exatamente isso que o Brian citou vem sendo muito comentado. A China poderia expandir eventualmente seus contatos conosco, e aí como ficaria? Essa não é a mensagem que o governo americano está procurando transmitir para o governo brasileiro. Talvez haja aí um Chinese whisper, né? Porque de acordo com a minha apuração, o que o governo americano está dizendo a respeito disso é o seguinte: a China é o nosso terceiro maior parceiro comercial. Nós entendemos que os países tenham a China como um importante parceiro comercial, porque esse também é o nosso caso, né? Nós não pretendemos cortar as relações dos países com a China. A gente apenas adverte, né? Procura. E isso é uma posição da época do Trump 1 com relação à Huawei, que eu me lembro que era um discurso parecido, assim. Nós só gostaríamos de advertir vocês que, de acordo, estou falando entre aspas, tá? Parafraseando o que eles diziam na época e que é condizente com o que eles querem dizer agora, diziam sobre a Huawei e agora estão dizendo sobre todo o resto. De acordo com a avaliação de inteligência dos Estados Unidos, a China representa uma ameaça no que diz respeito a roubar patentes, a praticar dumping, a impedir que os outros países, por exemplo, refinem minerais críticos, usando de uma forma muito agressiva as ferramentas que a China tem para isso, né, de desregulação, de subsídios, enfim, uma série que a Europa também aponta na China. A Europa também critica isso muito na China, não são só os Estados Unidos. E o próprio Brasil já identificou várias vezes esse problema com a China e lutou contra a China na OMC, por causa, na afinada OMC, né, quando ela funcionava. Então, neste momento, em termos de mensagem, os americanos estão competindo com a China, estão buscando aumentar a presença em termos de investimentos no Brasil. Acabou de ter aí uma grande delegação, quase 90 empresas americanas, falando em aumentar os investimentos no Brasil. Então, é muito mais essa mensagem e no nível da advertência. Agora, adotar
medidas contra o Brasil porque ele recebe investimentos da China ou porque tem comércio com a China. Essa não é a mensagem que os funcionários americanos estão tentando passar. Agora, de certa maneira também, o que o Trump está fazendo, ele está fazendo que todas essas críticas históricas aí que a gente sempre ouve são reais contra os chineses, justifiquem as posições dos países de se aproximar da China. Não é? De certa maneira, a questão das universidades americanas, tudo que está acontecendo lá, fechamento de instituições de ensino, ele está dando ali, eu sinto que pelo menos aqui do lado de política externa brasileira, está dando as justificativas que o governo Lula não tinha para sentar no colo e para se aproximar da China. Lembrando que agora em junho, o Daniel me corrige se eu estiver errado, o Lula vai para a China. Tem uma reunião da cúpula da CELAC, eu acho, essa de Honduras, com os chineses. Tudo que o Trump está fazendo, ele acaba eliminando as críticas que você faria e que vinham sendo feitas à China, porque ele está fazendo mais ou menos a conduta de um autocrata, né? Daniel? É engraçado, hoje tem um artigo da professora Maria Hermínia Tavares na Folha de São Paulo, em que ela começa lembrando que na história existe um ditado, uma expressão de um pensador alemão que diz o seguinte: na história a tragédia só se repete como farsa, mas que a frase podia estar invertida nesse segundo mandato de Donald Trump. A farsa, nesse caso, se a gente for lembrar, como o Lorival começou a lembrar, no governo Bolsonaro, Trump fez muita pressão para que o Brasil adotasse restrições a qualquer tipo de tecnologia 5G proveniente da China. Isso foi objeto de enormes pressões 4, 5 anos atrás. No final das contas, o governo Bolsonaro acabou não adotando nenhuma restrição para a tecnologia 5G da China ou restrições muito pequenas. E o Brasil acabou não sendo punido por causa disso. Volto ao ponto da Maria Hermínia Tavares, porque o que ela nota é que hoje a frase faria sentido de maneira inversa. A farsa está se repetindo como tragédia, porque aquilo que Donald Trump ameaçou fazer e não fez no primeiro mandato, tem feito sim no segundo mandato. Portanto, será que não vem uma tragédia aí no sentido de... não sanções, mas digamos, retaliações, represálias e uma pressão que se transforme na prática em medidas para quem estiver próximo da China? Ô Daniel, você se sentiu um pouco hesitante em citar o pensador? É Carlos Marx, 18 Brumário de Louis Bonaparte. A frase famosa é: a história se repete como farsa e depois como tragédia. O Daniel está com medo de citar Carlos Marx. Ninguém vai achar que você é comunista porque você cita... A Maria Hermínia com certeza não vai ficar chateada. Não, e é como você falou, um pensador alemão, Carlos Marx. Todo mundo sabe quem é Carlos Marx. Mas vamos voltar ao ponto. William, eu quero só fazer um ponto aqui, que o Brian disse, olha, a preocupação deles é investimento em setores estratégicos, né? A China... A preocupação dos americanos. A preocupação dos americanos, sim, né? Foi o que ele disse. E o investimento direto da China no Brasil, que é esse investimento em produção aqui, nos últimos anos cresceu muito, nos últimos 4, 5 anos cresceu muito investimento no setor automotivo, mas é na infraestrutura que a China botou mais dinheiro aqui no Brasil nos últimos 20 anos, 15, 20 anos. Eletricidade, especialmente eletricidade, exploração de petróleo e gás. Telecomunicações, sim, menos, mas também na área de telecomunicações, tecnologia da informação, muita obra de infraestrutura nos últimos anos. Então, da última vez que eu fui à China e visitei lá uma série de empresas super interessadas em fazer investimentos de infraestrutura aqui no Brasil, o interesse deles é enorme, porque aqui tudo é para se fazer. Então, eu não sei o quanto investimento em infraestrutura, energia, nesse momento em que o Brasil é visto como o líder na transição energética. Eu não sei o quanto isso seria... Onde a China está assumindo uma posição central. Exatamente. Então, eu não sei o quanto isso seria um elemento para alardear. Só complementando a Thaís, a gente fala tanto de minerais críticos. Hoje, a principal mineradora brasileira que explora e produz nióbio, um dos minerais críticos, tem capital chinês, que é a CBMM. É verdade. Brian, deixa eu puxar você, ainda mais como editor que você é de uma publicação chamada America's Quarterly, para o que a gente acabou de ver acontecer em Honduras, na reunião da CELAC. A gente
não sei se é a sua opinião, a minha, a gente vê a incapacidade de formação de uma frente comum entre países latino-americanos, por diversos motivos. Um deles, a própria presença da China. Mas o que é relevante é a gente estabelecer se existe qualquer possibilidade, diante dessa transformação tão rápida do cenário internacional, desses países ali reunidos, eventualmente, Brian, oferecerem algum tipo ou encontrarem algum tipo de coordenação frente ou com Trump. Não sei, como é que você está vendo essa questão? William, os nossos países estão polarizados domesticamente e também internacionalmente. É quase impossível imaginar um diálogo entre líderes da América Latina nesse momento, porque temos um presidente colombiano que chama o presidente argentino de Hitler, o argentino chama o colombiano de comunista, tem briga entre Equador e o México, tem briga entre Paraguai e Brasil. Ou seja, às vezes eu penso em fazer um mapa mostrando todas as relações que praticamente não existem. Claro que sempre tem uma relação protocolar, diplomática, mas essas relações sofrem bastante quando tem essas tensões entre presidentes. E tem muitos exemplos disso na América Latina nesse momento, o que dificulta não só uma resposta frente aos Estados Unidos ou à China, um país que muitos países também têm dificuldades, mas também com temas importantes como a mudança climática e como enfrentar o crime organizado. Nas minhas viagens pela América Latina, esse último tema é que eu venho ouvindo mais, que teria que ter, por exemplo, um maior compartilhamento de inteligência e informações sobre o crime organizado, mas é quase impossível no momento quando tem tantos presidentes que estão se insultando nas redes sociais e também na vida real. Não, mas de certa maneira, hoje eu fiquei com uma impressão que a cúpula lá da CELAC, de alguma maneira, ela ensaiou um embrião de uma reação para o Trump, à exceção do Milei e do Pena do Paraguai. Né? O próprio Lula também disse que, estou com o discurso dele aqui, a ingerência de velhas e novas potências foi e é uma sombra, liberdade e autodeterminação são as primeiras vítimas de um mundo sem regras, multilateralmente acordadas, e, de certa maneira, a confecção final da declaração, ela foi quase unânime, né? Foi de 30 dos 33, à exceção dos dois países que são liderados por presidentes à direita e, portanto, o que vem ali no Trump, talvez, principalmente a Argentina, uma capacidade de ajudar mais economicamente o país. Eu fiquei com essa impressão ali, né, de que se ensaiou uma zona de influência muito mais próxima da Ásia do que do próprio Estados Unidos, lembrando que a presidente do México também participou da reunião. Você gostaria de comentar, Brian? Não, só rapidamente, é verdade, hoje foi importante, mas também eu acho esquisito, por exemplo, que quase 4 meses após a declaração inicial do presidente Trump criticando a Panamá e declarando seu interesse de tomar o canal de Panamá de volta, não houve, por exemplo, um pronunciamento comum na OEA, por exemplo. Houve outros momentos na história recente da América Latina onde uma ameaça à soberania de um país teria sido respondido rapidamente, mas não é o momento atual. Lorival? E a ameaça ao Canadá também, né? Afinal, é a Organização dos Mas Estados... a CELAC era para tirar o Canadá, né? Americanos, né? Bem, sobre esse contexto latino-americano, eu acho que houve uma fissura, né, na liderança brasileira por causa daquele episódio com relação à Venezuela, né, as incongruências da estratégia brasileira, digamos, a relutância em assumir uma posição clara e coerente de defesa à democracia. Acho que nós estamos ainda pagando pelo preço disso, né? Assim, olhando para os Estados Unidos reconhecem o Brasil como a grande potência da América Latina, né? Assim, querem uma aproximação,
não querem que Jair Bolsonaro ou Javier Milei criem ruídos nessa relação, querem fortalecer isso, principalmente diante, né, da situação chinesa. Entendem que um pivô para a América Latina é importante por causa da projeção chinesa e que o Brasil tem um papel importante a desempenhar. Acho que existe aí uma janela, independentemente dessas questões de falta de afinidade, talvez ideológica, talvez visão de mundo entre Lula e Trump, como a gente vem dizendo, aliás, né, assim, acho que existe aí uma oportunidade e essa é a percepção do governo americano também. Bom, pessoal, desculpa, Daniel, você quer concluir, que eu vou ter que chamar o intervalo? Não, eu só diria assim, hoje teve mais uma rodada de negociação técnica aqui, né, entre autoridades brasileiras e autoridades americanas, e nada de muito relevante aconteceu, não houve grandes avanços, mas o que uma pessoa que participava das negociações me disse, há uma nítida sensação de que as autoridades americanas com quem nós conversamos, no final das contas, não decidem nada. De que, no final das contas, só Trump decide, ou no máximo um grupo muito pequeno ali, Pete Navarro, que é o principal auxiliar para comércio dele, mas isso cria uma sensação de desconfiança e a pessoa até dizia, olha, o multilateralismo não é só uma questão de fé, é uma questão de pragmatismo e de otimização dos recursos. Os Estados Unidos estão negociando com 75 países diferentes as tarifas recíprocas. Então, isso é impossível de você ter bons acordos com todo mundo. Isso cria nos parceiros como o Brasil uma sensação de que você está negociando para nada, para no final das contas vir uma fórmula matemática que a gente não conhece da cabeça do próprio Trump.